mais lindo. Quero cantar pra você, pro seu coração. Quero mostrar pra você o quanto és puro. Quero cantar pra você um canto de amor. E quando você me ouvir, feche seus olhos e sinta no seu coração a mais pura paz. A luz que emana sou eu te envolvendo, buscando um jeitinho de encher seu coração de amor. Depois de ouvir, agradeça e saia correndo. Vá fazer o bem, espalhar o amor. E vá bem depressa, não perca mais tempo. O mundo precisa de eu, de você. E não pare mais de espalhar alegria, de dar gargalhadas, de ter gratidão. E vá, por favor, não te perca no tempo. O tempo é curto, temos que aproveitar. E não te demores no tempo. Agora, agora é hora de sermos só um. E vá correndo, espalhar amizade, energia e luz, ser feliz e canta. E canta. E cantar. E cantar. E cantar o amor. Quero cantar pra você o canto mais lindo. Quero cantar pra você, pro seu coração. Quero mostrar pra você o quanto és puro. Quero cantar pra você um canto de amor. E quando você me ouvir, feche seus olhos e sinta no seu coração a mais pura paz. A luz que emana sou eu te envolvendo, buscando um jeitinho de encher seu coração de amor. Depois de ouvir, agradeça e saia correndo. Vá fazer o bem, espalhar o amor. E vá bem depressa, não perca mais tempo. O mundo precisa de eu, de você. E não pare mais de espalhar alegrias, de dar gargalhadas, de ter gratidão. E vá, por favor, não te perca no tempo. O tempo é curto, temos que aproveitar. E não te demores no tempo. Agora, agora é hora de sermos só um. E é com muita alegria que a gente recebe a todos vocês, nossos irmãos encarnados e desencarnados, para a reflexão importante que vamos fazer hoje. Refletir um pouquinho mais sobre os ensinamentos de Jesus, sempre é muito importante, sempre
nos alimenta espiritualmente. Então sejam todos bem-vindos. Que bom que aceitaram o convite de estar aqui, mesmo com essa temperatura um pouco friazinha que o universo está nos brindando, também necessário. Então nós vamos iniciar pedindo a todos que a gente procure melhorar os nossos pensamentos, elevar, pensar em coisas boas, positivas, os ensinamentos de Jesus, em ajudar os nossos irmãos. E nós vamos iniciar então fazendo a leitura do texto número 122 do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado por Emmanuel a Chico Xavier. E esse texto se chama Frutos. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis, disse Jesus. Isso está em Mateus capítulo 7, versículo 20. O mundo atual, em suas elevadas características de inteligência, reclama frutos para examinar as sementes dos princípios. O cristão, em razão disso, necessita aprender com a boa árvore, que recebe os elementos da providência divina por meio da seiva e converte-os em utilidades para as criaturas. Convém o esforço da autoanálise a fim de identificarmos a qualidade das próprias ações. Muitas palavras sonoras proporcionam simplesmente a impressão daquela figueira condenada. É indispensável conhecermos os frutos de nossa vida, de modo a saber se beneficiam os nossos irmãos. A vida terrestre representa oportunidade vastíssima, cheia de portas e horizontes para a eterna luz. Em seus círculos, pode o homem receber diariamente a seiva do alto, transformando-a em frutos de natureza divina. Indiscutivelmente, a atualidade reclama ensinos edificantes, mas nada compreenderá sem demonstrações práticas, mesmo porque, desde a antiguidade, considera a sabedoria que a realização mais difícil do homem na esfera carnal é viver e morrer fiel ao supremo bem. Então, nesse momento, eu convido a todos que fechemos os nossos olhos. Mestre Jesus, amigo querido, mais uma vez nos encontramos reunidos em Teu nome para mais um momento de estudo e reflexão. Ampara-nos e nos ilumina no nosso esforço de renovação íntima, na busca da caridade desinteressada, na busca do conhecimento intelectual, para melhor desenvolvermos o nosso lado moral, que possamos deixar para trás as nossas preocupações diárias e possamos incorporar os aprendizados da noite em nossas vidas, dando assim mais um passo em nossa caminhada. Abençoa, Senhor, a todos nós e que seja em Teu nome, em nome dos amigos espirituais que nos auxiliam, mas sobretudo em nome de Deus, que iniciemos os trabalhos de hoje. Que os bons espíritos também amparem e iluminem o nosso palestrante da noite. Que assim seja. Então hoje nós temos o Marcos, que vai falar sobre o suicídio à porta falsa. Boa noite a todos. Que nos abençoe Jesus
Ele que é o amigo incondicional das nossas vidas. O tema que a casa propõe para estudo hoje é, então, suicídio, a porta falsa. Meus irmãos, o tema que vamos estudar é um tema muito delicado. E por isso nós contamos com todas as boas vibrações de todos que aqui estão. Porque aqui devem estar aqui quem estava ou ainda está eventualmente num processo de depressão, com 1000 problemas pessoais, problemas financeiros, amorosos, familiares, ou que já pensou em se matar, se suicidar, ou eventualmente que ainda pense. E entre os nossos irmãos desencarnados que aqui estão, deve ter irmãos nossos que num momento de fraqueza não conseguiram resistir a um convite nefasto e saíram da vida física através do suicídio. Mas que pelo tempo que já aconteceu isso, já sabem que depois de tanto sofrimento, porque passaram, que Deus não desiste jamais de nenhum de seus filhos. Nós queremos colocar um vídeo do Haroldo Dutra Dias para que a mensagem comece a se iniciar efetivamente. Olá, meu amigo. Eu sei que talvez você esteja aí do outro lado dessa tela, olhando para mim, me ouvindo e passando uma situação muito difícil, extremamente traumática, algum problema que você considera insolúvel, insuperável. E talvez, acreditando que você é o único, ou acreditando que você não tem força, e que você está desamparado, esteja passando pela sua cabeça abandonar a vida, sair da luta pela porta do suicídio. Eu só gostaria de te dizer 2 coisas. A primeira delas: você não vai morrer. Você pode destruir seu corpo, mas não sua vida. Você vai continuar vivo. Isso significa um estímulo para que você fique. Porque o que tem que passar não é a vida que você está levando, é o problema que você está vivendo. E ele vai passar. Ele vai passar. Segundo, você não está sozinho. Nós estamos numa jornada, você e eu. O problema que você está vivendo, eu posso estar vivendo também, ou eu posso já ter vivido. É por isso que a gente caminha junto. Então tem milhares de pessoas vivendo o mesmo problema que você está vivendo. Você já pensou em olhar para o lado? Porque talvez você esteja olhando só para você. Já pensou em olhar para o lado? Nós estamos juntos. Essa não é uma caminhada individual. Essa é uma peregrinação, amigo, coletiva. Nós estamos todos no mesmo barco. Então, olha para o lado. Ouça. Procure ajuda. Procure ouvir alguém. Depois de ouvir alguém que já passou pelo problema que você está passando, você vai ver a força que você vai ter. Você vai ver o poder da solidariedade, o poder de ter um coração ao lado do seu. Então abre os olhos, pensa nisso, não abandona a caminhada. Tem certas coisas que a gente aceita e segue adiante. Tem outras que a gente muda.
Eu não sei do seu problema. Não sei se ele pode ser mudado ou se você simplesmente tem que aceitar. Mas uma coisa eu sei. Você pode erguer a cabeça, você pode olhar para o lado, você pode dar a mão para a gente, para mim, para todos que estão ao seu lado e continuar vivendo. Porque nós vamos chegar lá. Muito obrigado. Então, meus irmãos, o Espiritismo, ele é o consolador que Jesus prometera enviar aos homens. Ele disse, durante a sua pregação de 3 anos na Galileia: eu vos enviarei um novo Consolador. E é o Espiritismo. E quando a gente começa a estudar o Espiritismo, a gente percebe a consolação para todas as nossas questões que efetivamente o Espiritismo tem. E ele nos ensina que devemos ser responsáveis por nossas escolhas e assumir as consequências dos nossos atos. As consequências boas ou ruins, ela é nossa, única e exclusivamente nossa e intransferível. Na questão do Livro dos Espíritos, número 944, Kardec pergunta para os imortais: tem o homem o direito de dispor da sua vida? E eles respondem: não, só Deus, só a Deus assiste esse direito. Nós vamos tratar hoje então apenas da questão suicídio do enfoque espírita, pois as outras questões que envolvem o suicídio, como a psiquiatria, a psicanálise, nós não temos formação para isso, apenas na questão espírita. E por acreditarmos sim que esse entendimento espírita consolador que é o maior preventivo contra o suicídio. Meus irmãos, o suicida, quando ele se suicida, ele julga escapar das misérias do presente. E ele mergulha em desgraças maiores. Ele se suicida, abre-se uma porta, e a desgraça maior é um precipício que não tem fim. O autoaniquilamento situa-se como uma porta falsa, em que o indivíduo, julgando se libertar de seus males, precipita-se em situação muito pior. Isso está no livro Quem Tem Medo da Morte, do Richard Simonetti. Uma brincadeira feita com um ursinho, né? Suicídio não. A nossa intenção, a intenção do Espiritismo em propor este assunto, não é a de julgar quem quer que seja, não. Pois nem todas as pessoas têm recursos emocionais, psicológicos, espirituais, para enfrentar uma situação grave de crise, onde aparentemente não existe saída. Na cabeça dos nossos irmãos, no coração dos nossos irmãos que planejam o suicídio, é uma situação que aparentemente não existe saída. Problemas financeiros, depressão, problemas familiares, relacionamentos, trabalho, falta de fé, orgulho ferido, tédio da vida, às vezes doenças graves, aquelas provas duríssimas que a gente mesmo escolhe no planejamento reencarnatório, e que de repente na vida, quando a gente renasce, a gente se vê frente delas e tem dificuldade de suportar. Obsessão espiritual, né? Aqueles problemas que a gente causou em outras existências, em existências lá atrás, e que de repente esses irmãos que estão momentaneamente no mundo espiritual nos encontram encarnado e começa um processo
de obsessão, o que é difícil. Por isso, meus irmãos, o Espiritismo, a ilusão do irmão suicida é de que com a extinção do corpo cessam todos os problemas e todas as dores. Mas a palavra de André Luiz para Chico Xavier, revestida da melhor essência espírita, informa que sai ele do sofrimento para entrar na tortura. Os irmãos suicidas falam que a maior dor da terra não se compara à dor deles. Então a gente pode imaginar o que é que acontece com um irmão que se suicida. E esse é o primeiro erro de quem quer fugir da vida, pois a vida não cessa jamais, como disse o Haroldo. Em uma sala com 30 pessoas, aqui deve ter 40, 50, talvez 60 pessoas, mas em uma sala com 30 pessoas, 5 delas já pensaram em suicídio. Estatística: um suicídio afeta em média de 5 a 6 pessoas. São os chamados sobreviventes, seus familiares. A cada 45 minutos, meus irmãos, um brasileiro desencarna por suicídio. E a cada 40 segundos, um suicídio é cometido em algum lugar do planeta. É de refletir. Meus irmãos, tem um livro que é a base do nosso estudo hoje, chamado Memórias de um Suicida, psicografada por Ivone do Amaral Pereira. Nós vamos conversar sobre as dificuldades dos irmãos suicidas, mas também e principalmente sobre o acolhimento que eles têm no plano espiritual, quando chegar a hora. Não quando se deseja, mas quando chegou a hora. Vamos estudar com um exemplo prático, o suicídio de Camilo Castelo Branco. Um caso verdadeiro. Camilo Castelo Branco era um romancista talentoso português, conhecido pelo nome de Camilo Castelo Branco. No livro foi usado um pseudônimo, Camilo Cândido Botelho, a pedido do próprio espírito. Então nós vamos estudar na prática o que acontece assim que ocorre o suicídio, para que então a gente possa começar um processo de reflexão e que o processo do convite aos irmãos que estão aparentemente sem saída, para que conheçam o Espiritismo, para que procurem o médico, para que procurem o psicólogo, para que procurem o CVV, para que procurem amigos, familiares, quem quer que seja, mas que se comece um processo de mudança, para que não se cometa o suicídio. Meus irmãos, entre as muitas regiões do invisível, há um lugar desolador e difícil. Vales profundos, gargantas sinuosas, cavernas sinistras e covas imundas. É o que está no livro. É a realidade que se encontra nesses locais que abrigam irmãos suicidas. O solo é coberto de lama escura, de odor repugnante. Vamos estudar e conversar com aqueles irmãos que estão em processo de depressão, com dificuldade. O ar é asfixiante, gelado. Quem respira parece inalar cinza misturada ao cal. Tempestades e inundações são constantes. Não há sol, nem luz, nem calor, nem vento. Não se sabe se é dia ou é noite. É o vale dos suicidas. Para este local vão muitos,
Nem todos, meus irmãos. Depende da culpabilidade em relação ao suicídio. Mas vão muitos daqueles que antecipam a morte por conta própria. Permanecem lá desde algumas horas, meses e até anos consecutivos. Mas, meus irmãos, ingressar no Vale dos Suicidas significa estar sob a assistência da legião dos servos de Maria, da mãe de Jesus. A gente vê aqui os nossos irmãos que se suicidaram, eles estão desfigurados pela intensidade dos sofrimentos, que eles começam a sentir tão logo eles se suicidam. Então eles ficam assim, desfigurados. E aqui a gente vê um desenho extraído do livro Memórias de um Suicida, da legião dos servos de Maria, que dá a assistência quando é chegada a hora aos irmãos que se suicidam. Então vamos falar um pouquinho sobre o suicídio de Camilo. Ele se suicidara revoltado pela cegueira, uma injusta punição da natureza, a seu ver. Ele era um escritor, um romancista famoso, e de repente ele não podia mais escrever livros com a sua mão, já que ele ficou cego. E ele achou que foi uma injustiça isso com ele, e ele acabou se suicidando. Ele se deu um tiro aqui, perto dos olhos, na orelha. Então, ele se deu o tiro, e o que aconteceu com ele? Ele sentiu-se cego, ferido, mas vivo. Porque o Haroldo disse, e o Espiritismo nos ensina, que ninguém morre, que morre é o corpo, uma vestimenta apenas. O fato dele se sentir vivo, ferido, mas vivo, levou a imaginar que o ferimento não fora suficiente para matá-lo. Quantos irmãos nossos que desencarnam e não se dão conta, porque eles se sentem vivos. Chamou por familiares, amigos, e nada, ninguém ouvia ele, ninguém ouvia o Camilo. Ele correu como um louco, enquanto reproduzia mentalmente a cena do próprio suicídio. Aquele momento em que ele se deu o tiro, ele reproduzia mentalmente, era a única coisa que acontecia na mente dele. Por 2 meses, meus irmãos, Camilo, um romancista famoso em todo o planeta, ele vagou desordenado 2 meses. Certa noite, andando sem rumo por locais desconhecidos, uma multidão fazia um coro sinistro de vozes que reclamavam, gemiam, choravam e suplicavam socorro. Ele havia entrado no Vale dos Suicidas, fora atraído magneticamente, mentalmente, por afinidade. Então a gente já pode imaginar que aqueles de nós que eventualmente algum dia já pensamos no suicídio, já pensamos em tirar a nossa vida para nos livrarmos dos problemas, algo parecido vai acontecer com a gente. Cada um tem a sua história, mas algo parecido acontece com a gente. Os habitantes do Vale dos Suicidas, desfigurados pelos sofrimentos, estavam ali por uma questão de cautela e caridade para com o gênero humano, pois que o gênero humano não suportaria a presença de tais infelizes junto aos encarnados. Imagina um irmão que se suicida, altamente comprometido, e resolve ficar na casa onde morava. Os moradores da casa, os familiares não suportariam a presença de tamanha energia ruim. O tempo passou, meses, anos. Um dia, ao longe,
o Camilo viu surgir uma estranha caravana. Esta caravana aqui. Holofotes iluminavam a região. Vielas e praças encheram-se de suicidas como das outras vezes, pedindo socorro. O comboio estacionou, uma voz paciente e austera ressoou: atenção, Camilo Cândido Botelho, ingressar no comboio 4B. Meus irmãos, o socorro para Camilo havia chegado. O momento chega para todos, cada um no seu tempo. Então, entraram aqueles irmãos que precisavam, que já poderiam ser ajudados para recomeçar a vida, e o comboio então foi chegando à frente do portão principal de uma admirável fortaleza, onde se lia: Legião dos Servos de Maria, Colônia Correcional. A mãe de Jesus ajudando os nossos irmãos suicidas. Entraram na colônia. Então é Maria de Nazaré que ampara os nossos irmãos suicidas. A gente vê aqui Camilo, a gente vê aqui os irmãos espirituais que atendem. Camilo é examinado nos aparelhos faríngeo, auditivo, visual e cerebral. Aqui sondas de luz, banhos de propriedades magnéticas, substâncias extraídas dos raios solares são aplicados aos tecidos sutis do perispírito, através de aparelhos estranhos que a gente pode ver aqui. Sob tantos cuidados médicos, mais aumentavam as dúvidas de Camilo. Ele se imaginava: não é possível que eu tenha morrido. Olha o que está acontecendo comigo. Não é possível que eu me matei. Ou tudo aquilo então seria a morte, ele pensava, ou seria a vida. Em cada enfermaria, meus irmãos, um aparelho eletromagnético reproduzia numa tela a imagem da pessoa que orasse por eles suicidas. Mas infelizmente isso era raro de acontecer. Nós podemos orar por todos os irmãos suicidas, por todos, porque às vezes não chega uma oração para alentar o coração deles. Temos um outro caso de um outro irmão suicida que vale a pena a gente prestar atenção, vale a pena a gente compreender para nossa assimilação e para que a gente possa ajudar outros. Jerônimo, um suicida, insistiu tanto para ir ver os familiares, ele insistiu tanto lá na colônia correcional de Maria de Nazaré, que ele foi liberado, acompanhado de irmãos lá da colônia, mas ele ainda não estava pronto, mas a insistência era tanta que eles deixaram ele ir. E Jerônimo, esse irmão suicida, era o que mais sentia a ausência da família. Meus irmãos, mais uma vez, ninguém morre, e a saudade é uma dor que geme nos dois lados da vida. Então, ele era o que mais sentia a ausência da família, as saudades, e em especial a filha Margarida. Ela tinha 7 anos quando ele se suicidou. Ele chamava ela carinhosamente de Margaridinha, a filha caçula dele. Os companheiros de enfermaria foram convidados a presenciarem a viagem através da tela. Olha, eles estão aqui, estão enxergando através de uma tela, como lição a todos, para que eles pudessem ver o que ia acontecer lá, aprender. E agora é lição para nós, meus irmãos. É lição para nós. Quando Jerônimo chegou na casa onde morava, ele pôde olhar no calendário. Era 6 de novembro de 1903. 13 anos haviam se passado. Ele deve ter ficado no Vale do Suicida pelo menos uns 10 anos.
Reparou por fim que o mobiliário era diferente e os habitantes da casa eram outros. Não era mais a família dele. A filhinha dele não tinha mais 7 anos. Correu para a rua apavorado. Imaginem, né, a situação dele. Quis perguntar aos vizinhos o que houve, mas espíritos curiosos e vagabundos que estavam por perto, entre chacotas e gargalhadas, informaram que o filho Albino, o filho do Jerônimo, Albino, estava preso. Imaginem. E que a filha Margaridinha vendia peixes e amor a quem pagasse mais no cais da Ribeira. Peixes e amor a quem pagasse mais no cais da Ribeira. Tendo a mãe dela, Zulmira, a esposa do Jerônimo, como gigolô. Desesperado para encontrar a filha, segue em direção ao cais e em meio à multidão Jerônimo reconhece Zulmira, a esposa, gesticulando e gritando com Margaridinha que chorava. O suicídio, sair da vida, abandonar tudo. Margarida, em pranto, lembra da infância feliz até os 7 anos. Ela tinha 20, vendo a mãe, gritando com ela, sabendo que ela vendia peixes e amor a quem pagasse mais. De repente ela chora e lembra-se da infância feliz até os 7 anos. Recorda-se do pai e da falta que ele fazia, sem imaginar que ele estivesse tão perto. Lembra-se do pai. Que existem centenas de colônias correcionais da Mãe Santíssima espalhadas, onde tem um bolsão chamado Vale dos Suicidas, muito perto tem uma colônia correcional. Então haviam reuniões bissemanais com palestras educativas. Então aqui estão os nossos irmãos, aqui estão os trabalhadores da colônia, né? Palestras educativas, onde todos viam, eles examinavam os atos praticados. Cada um senta aqui nesse banquinho, onde é examinado os atos praticados, observando os prejuízos morais que causaram pelo suicídio. Prejuízos materiais e sociais, mas especialmente os morais. Depois de 2 meses, Camilo estava aliviado e foi alertado quanto à necessidade da autorreforma íntima. Aquela reforma que o Espiritismo conclama a todos os dias. Vamos fazer a reforma íntima para sermos melhores. Porque em já nós vamos deixar tudo para trás e vai ficar apenas o espírito com as aquisições morais.
mesmo com a eficiência dos métodos que aquela colônia correcional proporcionava, muitos ainda não reconheciam a própria situação, muitos ainda não tinham se dado conta do que tinha acontecido. Tal a problemática. Da mesma maneira que nós encarnados buscamos o centro espírita, os irmãos suicidas também podem ser atendidos no centro espírita. Aqui, nesta casa, vêm muitos irmãos que se suicidaram em busca de ajuda. Acostumados a vibrações animalizadas, era necessário utilizar o contato com a matéria densa para esclarecê-las. Médios no centro espírita, o chamado choque anímico. Então eles vêm e eles precisam do choque anímico para se sentirem de novo e para poderem falar, para poderem desabafar, para receberem ajuda. E funciona mais ou menos assim. Aqui a gente vê médiuns, os irmãos trabalhadores do mundo espiritual, aqui os irmãos que se suicidaram, né? Por intuição, o dirigente, esse, passou a explicar ao comunicante o que havia lhe acontecido, e o comunicante via nessa tela o que ele tinha feito: se suicidar. A sua vida foi projetada nessa pequena tela, do berço ao túmulo. Finalmente, então, ele compreende a situação. Ele compreendeu o que aconteceu com ele. Ele não tinha entendido ainda. Talvez achava-se vivo. Então, Camilo teria que reencarnar para ajuste com as leis divinas, leis que regem o universo. Mas não antes de uma visita aos departamentos do Instituto, a torre de vigia, o isolamento, o manicômio e as interessantes sessões do departamento de reencarnação. Vamos ver isso. Torre de vigia, olha só a tecnologia que existe. Grandes telescópios e telas colossais eram capazes de observar o espaço, a terra e o invisível, e localizar um ponto qualquer no oceano, ou localizar alguém que deva ser socorrido na região dos vales do suicida. Quando aquele comboio chamou o Camilo, é porque eles localizaram alguém que já podia ser socorrido. Numa das dependências da torre vivem reclusos, chefes e seguidores de falanges, como é o caso desse irmão aqui. Falanges perversas, que além de crimes praticados, também se suicidaram. Um caso grave, que é esse caso, aguardavam ordens superiores para reencarná-lo em planeta inferior. Maria de Nazaré intercedeu por ele junto a Jesus, recomendando a máxima paciência, porque ele ainda não estava em condições de reencarnar. Ainda não estava pronto para isso. Existe também um manicômio, que é o que a gente vê aqui, né? Aqui estão os irmãos da enfermaria olhando, aprendendo, e aqui dentro o manicômio recebe espíritos deprimidos que os impede de raciocinar normalmente. Eles não conseguem raciocinar. Uma espécie diferente de suicida, criaturas desfiguradas, deprimidas, exalam odores. Eles mataram-se lentamente pelo vício. É aquilo que o Espiritismo nos ensina e chama de suicidas indiretos. Não são aqueles que se dão um tiro ou num processo qualquer outro de saída da vida, mas aqueles que diminuem a existência corpórea através do uso de drogas, comilança e outras coisas mais. Eles muitas vezes, conforme o comprometimento, a culpabilidade, eles param num lugar como esse, pelo tempo que é necessário para se melhorarem um pouco. Já no departamento de reencarnação, acontece, entre tantas coisas, a escolha da família para aquele suicida que vai reencarnar. E aí a gente começa novamente a ter dificuldades para esses irmãos. São procurados preferencialmente pais, pai e mãe,
que possuam débitos perante a justiça divina, para que, através da lei de amor, de trazer um irmão suicida para a vida, através do amor, eles possam quitar os débitos que eles adquiriram no passado. Então, são esses que são procurados, mas muitos rejeitam a tarefa, preferindo, eles não querem receber um irmão que se suicidou, que muitas vezes é uma reencarnação muito difícil, muito complicada, uma energia pesada. Então eles preferem reparar as próprias faltas do passado até o último centavo, através da dor mesmo, ao invés de tê-las suavizadas pela compensação do serviço que prestariam. A lei de amor, ação e reação, né? Quando eu faço o bem, Jesus já dizia, faz o bem, faz o amor, cobre uma multidão de pecados. Então, mas não é fácil encontrar paz para um irmão suicida que se prepara para reencarnar. Mas eles também, depois que eles começam a melhorar um pouco nas colônias correcionais de Maria, eles vêm em serviço. Eles falam ao pensamento dos irmãos sofredores, desses que a gente percebe que querem o suicídio, desses que falam em se suicidar, desses que estão altamente depressivos. Então, eles falam ao pensamento. O que fazer diante do desejo do suicídio? Então, aqui tem um irmão que está encarnado, mas que está pensando em sair da vida material porque não aguenta mais esta vida material, porque ela está muito doída, porque ele acha que ele não quer mais. E aí, como esses irmãos do mundo espiritual que se suicidaram já estão um pouco melhor, eles vêm para falar ao pensamento, para mover eles da ideia do suicídio. E com certeza, em muitos casos eles conseguem. Mas nós também podemos fazer isso. Nós também podemos fazer isso. E o convite do Espiritismo, como uma doutrina consoladora e que pode fazer com que esse irmão saia do desejo do suicídio, é real. Aí temos, dentro da colônia correcional de Maria, a cidade da esperança. É aqui o que a gente poderia chamar de universidade, pois os irmãos que se suicidaram, eles precisam voltar a estudar para reconstruir a sua vida. Então lá eles estudam gênese planetária, pré-história, evolução, natureza humana, faculdades da alma, reencarnação, medicina psíquica, magnetismo, moral cristã, psicologia das civilizações e tantas coisas mais. Então, eles precisam passar por esse processo também para terem uma nova oportunidade de renascer. Mas voltando a Camilo viveu 52 anos no plano espiritual. Uma parte no Vale dos Suicidas e uma parte maior na colônia correcional de Maria de Nazaré. Na colônia, ele aprendeu o que era necessário para a sua reabilitação, mas também sofreu e chorou muito, pois ele terá que enfrentar as responsabilidades que viriam em consequência dos atos praticados. A nova vida de um irmão suicida não é nada fácil, e é uma responsabilidade que ele tem que enfrentar e refazer isso. Mas também aprendeu a orar. Também ele aprendeu a orar e respeitar a ideia de Deus, as leis divinas. Embora a gente possa tomar a decisão de se suicidar, de sair da vida, mas a gente está infringindo as leis divinas. Então Camilo decide reencarnar,
Ao mesmo tempo, ele receava nova queda, mas os instrutores garantiam que ele levava sólidos elementos de vitória. Nasceria em Portugal, próximo ao Rio Tejo, onde foi a última vida dele. Trabalharia como médium curador, uma casa espírita lá de Portugal, que existe. E na divulgação da doutrina espírita. Ele viveria até os 60 anos. Ele teria energia para mais ou menos 60 anos. Dos quais os últimos 20 anos olhando para dentro de si mesmo. Sério. Ação e reação. Ele se deu o tiro nessa região. Então, ele teria uma oportunidade redentora de poder servir a Jesus, servir ao próximo. Mas os últimos 20 anos seriam cegos. Quem estiver pensando em suicidar-se, meus irmãos, ou que a gente conhece alguém, não deve tentar resolver o problema sozinho. Deve pedir ajuda agora mesmo. Fale com sua família, amigos, médicos, centro espírita, a CBV. O Espiritismo repete o amoroso convite de Jesus: vinde a mim todos vós que estáis aflitos, que eu os aliviarei, porque comigo todo fardo é leve e todo jugo é suave, e achareis repouso para a vossa alma. Quem não se lembra daquelas palavras de Jesus no poço, quando Jesus estava pregando na Galileia? Ele foi até um poço comunitário, onde uma mulher estava tentando tirar água, e Jesus disse para ela: se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais sentirá sede. Naturalmente que Jesus não estava falando da água material que nós precisamos para saciar a sede do corpo físico. Jesus estava falando das leis divinas, das leis universais que ele trouxe naquele momento para a humanidade, do porvir, daquele momento e do porvir. E é isso. Ouvinde a mim todos vós que estáis aflitos, que eu vos aliviarei. É isso, é compreender essas leis, é entender, e é se modificar, é a gente se transformar. Quando as pessoas conhecem a doutrina espírita e a entendem, meus irmãos, o suicídio deixa de fazer sentido. Deixa de fazer sentido. Existem outras perspectivas. É claro, meus irmãos, a gente só está falando sobre a perspectiva espírita, mas tem outras coisas que eles têm que procurar também, né? Então, reitera seu convite para estudar o Espiritismo, para ter as respostas da sua vida. Afinal, quem eu sou? De onde eu vim? O que estou fazendo aqui? E para onde eu vou? São perguntas que têm resposta no estudo do Espiritismo, e que a gente pode se modificar por conta disso. Porque, meus irmãos, nós estamos colhendo o que plantamos. Meus irmãos, as dificuldades que nós podemos ter hoje são frutos do que nós fizemos ontem, nesta vida e em outras. A nossa colheita que nós estamos tendo hoje, as nossas dores, as nossas dificuldades emocionais, o que quer que esteja dentro de nós, são frutos do que a gente plantou outrora, do que a gente semeou outrora. E o convite de Jesus é aprender a semear melhor hoje. Sim, vamos semear melhor hoje, para que a nossa colheita no futuro possa ser melhor do que estamos colhendo hoje.
Meus irmãos, Maria, a mãe de Jesus, então é o espírito responsável pelas diversas colônias de recuperação de suicidas espalhadas em todas as regiões espirituais em torno da Terra. É ela que socorre os irmãos suicidas. E a sua casa, logo depois que Jesus foi morto, ela foi morar em Éfeso, numa casa, e essa casa ficou conhecida como a Casa da Santíssima. Certa ocasião, um irmão leproso, depois de aliviado as suas chagas, que ela ajudava as pessoas que passavam naquela região, esse irmão beijou as mãos de Maria, murmurando: Senhora, sois a mãe de nosso Mestre, e agora a Mãe Santíssima de todos os sofredores. Ela está muito perto de nós, meus irmãos. Vamos, em pensamento e em oração, acessar a energia dela através da legião dos servos de Maria. Divaldo Pereira Franco, numa fala emocionadíssima, disse: cristãos de todas as identidades religiosas, em qualquer local de fé, quando ouvirdes falar no nome de Maria, venerável Espírito, símbolo da maternidade e triunfo, exultai e rogai-lhes bênçãos, porque Maria, Mãe Santíssima da humanidade e a rosa mística de Nazaré, será sempre a advogada dos infelizes junto a seu Filho Jesus e ao coração paternal de Deus. Maria, né? Maria Santíssima. Para encerrar, meus irmãos, nós queremos contar uma história verdadeira que aconteceu nos anos 70 nos Estados Unidos. Um homem relativamente rico, empresário, de repente, por essas coisas de mercado, por essas coisas da vida, ele viu seus negócios afundarem. Estava falido. E ele acreditava que tinha perdido tudo. Mas, depois de noites e noites de pensar, ele decidiu que ele iria se suicidar. Porque ele não teria coragem de se apresentar para a sua família, amigos de sociedade, que ele tinha quebrado, que ele estava falido, que ele tinha perdido tudo. Bem, ele se lembrou de um psicólogo muito famoso, americano, e fez a última tentativa. Ele marcou uma consulta com esse psicólogo, e no dia marcado ele entrou no consultório do psicólogo e já foi dizendo: doutor, eu acho que o senhor nunca vai receber o valor da consulta, porque eu não tenho um centavo, eu perdi tudo, e como eu perdi tudo, eu não posso lhe pagar, e se o senhor não me ajudar aqui, o senhor é a minha última alternativa, eu vou me suicidar ali fora. Eu perdi tudo, eu não tenho mais nada. Aí o psicólogo já disse: não é bem assim, o senhor não perdeu tudo. E ele disse: sim, eu perdi tudo, eu não tenho mais nada. Não, o senhor não perdeu tudo. E ele já começou a ficar nervoso com o psicólogo e disse: mas quem é o senhor para saber se eu perdi ou não perdi tudo? O senhor nem me conhece, mas eu lhe garanto, o senhor não perdeu tudo. E ele insistia que tinha perdido tudo, e aí o psicólogo disse: vamos fazer o seguinte, eu estou olhando a sua orelha esquerda, ela serve. Tem um ator de cinema americano que numa gravação ele perdeu a orelha foi cortada, e ele precisa implantar uma nova orelha para continuar os filmes. Um ator muito famoso, ele paga o que for preciso e a sua orelha serve. Põe preço, que tem quem paga. E ele disse: não, eu não vou vender a minha orelha, eu não vou tirar a minha orelha. Mas o senhor não disse que perdeu tudo? E que vai se matar, então, se suicidar por conta disso?
Não, mas a minha orelha está fora de questão. Então o psicólogo escreveu: a orelha ele não vende, numa folha. Na sequência ele olhou para os dedos daquele empresário e disse: o seu dedo indicador serve. O governo da Áustria quer reviver a glória de Mozart, e tem um pianista maravilhoso que toca maravilhosamente bem, como ninguém tocou até hoje a obra de Mozart. Só que num acidente ele perdeu o dedo indicador. O seu dedo serve. Põe preço. O governo austríaco vai pagar o que o senhor pedir, e o senhor pode pagar toda a sua dívida. Peça, põe preço. E ele disse: não, eu não vou vender meu dedo, eu não vou arrancar meu dedo. Mas o senhor não disse que perdeu tudo? O senhor não disse que não tinha mais saída para a sua vida, que só restava o suicídio? Não, o dedo eu não vou vender. Ele escreveu: o dedo ele também não vende. E virou a folha. Aí ele disse à sua esposa: eu conheço ela das revistas sociais, ela é ainda bonita e jovem, tem um empresário japonês, riquíssimo, bilionário, não milionário, bilionário, que tem uma vida de sucesso nos negócios, mas não tem uma energia feminina para lhe abrilhantar o seu lar, para colocar luz em seus olhos. Ele não tem, e ele tem muito dinheiro, ele paga tudo que o senhor quiser. Põe preço na sua esposa. Quanto o senhor quer por ela? Tem quem paga. E o homem já começou a chorar e disse: não, minha esposa não, eu não vou vender a minha esposa. Mas o senhor não disse que tinha perdido tudo, que iria se suicidar, porque não tinha saída, porque não tinha alternativa. Põe preço na sua esposa. Não vou vender. Já chorando, ele pegou e escreveu: a esposa ele também não vende. Aí de repente ele disse: seus 2 filhos, jovens, 17, 18 anos, acostumados a viagens, à sociedade, falam diversas línguas, tem empresários americanos, homens, mulheres, casais, que nunca tiveram a possibilidade de ter um filho. Os seus filhos servem, e eles pagariam tudo o que o senhor quer pelos seus filhos. Põe preço neles. Não, chorava: não, eu não vou vender meus filhos. Mas como o senhor não quer vender seus filhos? Se o senhor disse que perdeu tudo, se o senhor disse que não tinha saída para a sua vida. Com preço, tem quem paga. E aí, num ato de esperança incrível, esse homem puxou o psicólogo mais perto, ele estava do outro lado da mesa, deu-lhe um beijo na face e saiu correndo, deixou a porta aberta, voltou na sequência e disse: doutor, um dia eu volto para lhe pagar a consulta, mas agora eu entendi que eu não perdi nada. Eu só perdi dinheiro, e que toda a minha vida ainda está ali, está tudo ali. Então, meus irmãos, às vezes a gente acha que não tem mais saída, né? E o Espiritismo esclarece e vos convida para estudar, para acompanhar, para compreender, pois sempre tem uma saída. Às vezes a gente perde alguma coisa, mas nunca tudo. Obrigado pela atenção. Muito obrigada, amados, pela reflexão importante para todos nós.
E agora nós vamos para a parte final com a aplicação do passe. Eu convido a todos que fechem os olhos, se coloquem numa posição bem confortável. Nós vamos diminuir um pouquinho a luz. Vamos convidar os trabalhadores da casa que se posicionem para a aplicação, que todos fiquem bastante receptivos, mentalizando um campo de energia luminosa ao redor de cada um. E nós vamos ler a poesia da gratidão, ditada por Amélia Rodrigues e Edivaldo Pereira Franco. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo que me destes. Muito obrigado pelo que me dás. Obrigado pelo pão, pela vida, pelo ar, pela paz. Muito obrigada pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver o meu amor, mas diante da minha visão eu detecto cegos na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. Por eles eu oro e a ti imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que se ouve uma vez e ninguém a esquece jamais, a voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro, e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha alegria de ouvir, pelos surdos eu quero te pedir, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Obrigada pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que canta, que ama, que ensina, que alfabetiza, que canta uma canção e que em teu nome profere com sentido e emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles também cantarão. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos de caridade, de solidariedade, mãos dos adeuses que curam feridas, que enxugam lágrimas e dores sofridas. Pelas mãos de sinfonias, de poesias, de cirurgias, de psicografias, pelas mãos que atendem à velhice, à dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu posso me movimentar diante do meu corpo perfeito, e eu quero te rogar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, decepados, paralisados, que não podem se movimentar. E eu oro por eles, porque eu sei que depois dessa expiação, na outra encarnação,
eles também bailarão. Obrigado por fim pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão ou se é uma favela, uma tapera, um ninho, um bangalô, uma casa no caminho, ou seja lá o que for. O importante é que dentro dele exista a figura do amor, o amor de uma mãe e um pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, a companhia de um cão, alguém que nos dê a mão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí eu reclamarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado porque eu creio em Ti. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Assim seja.